A enfermeira Liliana, como eu ia dizendo, é enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica, é mestre em enfermagem da mesma área de formação, da especialidade, trabalha na unidade de cuidados intensivos neonatais, portanto, mesmo onde estão os recém-nascidos XS e XXS, não é, Liliana? Como já vais poder partilhar connosco. Também é membro de um grupo de trabalho da pediatria, um membro do grupo de trabalho da APT Feridas, fazendo a coordenação conjunta com outra colega, da qual também vai partilhar aqui alguns dos casos. E digamos que, dando já de seguida a palavra à Liliana, ela irá fazer um pouco a ponte entre aquilo que foi apresentado pela colega Ana Almeida, um, circunscrevendo e explicando alguns aspectos particulares da pele em idade pediátrica e, portanto, eu vou-me remeter ao silêncio e dar-te palco, Liliana Força. Obrigada, Fer, pela excelente apresentação. Antes de continuar, queria agradecer à Axel Derma pelo convite que foi feito e dar esta oportunidade e dar a voz realmente a esta população que me é tão querida e certamente a todos nós, e tem efetivamente algumas particularidades que gostaria, depois, entretanto, de chamar a atenção, e claro, cumprimentar também as restantes colegas que estão, né, a participar neste webinar e quem está em casa a ouvir-nos. Por isso, só por esta imagem vocês conseguem logo perceber que a própria maturação da pele difere em toda a idade pediátrica, provavelmente será o mesmo grupo etário onde há esta maior diferenciação, e esta maturação funcional, tanto da estrutura como da função da pele, é algo que é feito especialmente neste primeiro ano de vida. Até há bem pouco tempo, provavelmente, a idade pediátrica não foi devidamente, digamos, valorizada, porque efetivamente há lesões, há feridas complexas na idade pediátrica, porque realmente o avanço da tecnologia e com o conhecimento permitiu-nos avançar em patologias e em técnicas que efetivamente até há bem poucos anos não era tão frequente, e gostaria de chamar a atenção que provavelmente a pediatria não foi inicialmente tão valorizada porque tem uma grande capacidade de renovação celular. E é engraçado, nós percebemos nesta imagem, rapidamente percebemos que compararmos bebés, crianças com os adultos, o aceleramento, a renovação celular é mais ou menos nas cerca de 2 semanas, os adolescentes já é de 2 semanas quase ao mês, na fase adulta aí varia mais, pode ser de 1 mês até quase 3 meses, isso vai depois variando da idade e de cada pessoa, mas por aqui vemos que realmente a criança tem esta parte boa da renovação celular, que serve para as duas coisas, não só para a cicatrização e para a reparação, mas também quando existem lesões, quando existem feridas, se estiver numa fase de agravamento, também é muito mais rápido esse agravamento. Gostaria também de chamar a atenção. A pele tem várias funções no nosso corpo e nós somos profissionais de saúde, nós sabemos. O que eu gostaria de perceber, de chamar a atenção é que na criança, nomeadamente na criança mais pequena, mais no recém-nascido, quando existe uma lesão da pele, há um comprometimento dessa função. Portanto, tudo o que está na proteção da barreira vai ficar comprometida e havendo uma possibilidade de maior perda de água, pode levar a um não controlo hemodinâmica da própria criança, como a própria termorregulação, se ela não estiver bem feita, também existe também, em termos hemodinâmicos, também há uma repercussão, e isso é importante também de nós termos esta percepção da nossa importância, muitas vezes não só de tratar, mas também de prevenir lesões. Em termos de características da pele, como eu já vos estava a dizer, é o grupo etário onde há maior disparidade, não é? Portanto, é dos 0 aos 18, menos um dia, quase que diria que é menos 0, porque também temos a população neonatal, que existe também a diferenciação dos prematuros, e poderíamos ter um prematuro até menos de 500 gramas, como podemos ter um adolescente de 100 quilos, não é? Por isso temos, assim, digamos, os dois extremos em termos do corpo, digamos assim. Gostaria de chamar aqui a atenção mesmo, em termos neonatais, difere um pouco também da pediatria, porque o recém-nascido pré-termo, e aqui podemos ver neste quadro muito facilmente, que é um quadro que está nos únicos consensos nacionais dos cuidados cutâneos ao recém-nascido pela Sociedade Portuguesa de Neonatologia,
E neste quadro acho que facilmente nós conseguimos perceber logo em termos de estrutura a diferença, não é? Logo na espessura epidérmica, um pré-termo para o termo é metade, sensivelmente, que é muito semelhante ao do adulto. E o que é que isso significa? Portanto, tem maior permeabilidade de agentes tópicos, tem uma maior perda de água transpidérmica, por isso é algo que nos cuidados intensivos neonatais temos de ter muita atenção a esta perda de água, estas perdas incisíveis, para nós fazermos a devida compensação. E isto é fácil nós também vermos pelo próprio extrato, a função do extrato córneo, não é? E nós, na imagem do lado esquerdo, vemos que o extrato córneo do bebê prematuro é mais fino e, por exemplo, num bebê que nasce de 23 semanas, que hoje em dia já se investe em recém-nascidos de 23 semanas, o extrato córneo é praticamente inexistente, ele só existe sensivelmente ali às 30, bem formado ali às 34, 35 semanas, e é, para ter é importante termos esta percepção. No recém-nascido pré-batido, as ligações celulares estão diminuídas, tem uma maior tendência de fazer lesões, de fazer bolhas, tem uma menor elasticidade, tem um menor colagênio, por isso é importante, e isto é tanto no recém-nascido mais acentuado no pré-termo, e é importante termos esta percepção e o que é que realmente depois este creme com fatores de crescimento nos pode ajudar realmente na promoção do colagênio que é tão importante para a cicatrização. Também, na pediatria, para além dos profissionais de saúde que devem proteger, promover a prevenção da lesão como o tratamento, também temos de ter sempre a parceria de cuidados com os pais. Portanto, há sempre uma educação parental. Portanto, é importante nós, como profissionais, estabelecermos uma relação de parceria, também explicarmos aos pais se vamos aplicar este creme, porquê, qual é a expectativa que devemos ter, como é que vamos aplicar, e muitas vezes são eles, são os pais, até são os próprios pais que vão, vamos promover, digamos, esse cuidado, e são eles que podem aplicar, e como deve ser feito este ensino, esta capacitação em empoderamento parental que está realmente nas nossas mãos. Vou agora falar, entretanto, de alguns casos clínicos, tanto em neonatais como na pediatria, e na pediatria desde já agradeço aos colegas que partilharam esses casos para poder fazer a promoção mesmo agora aqui no webinar. Na nossa prática clínica, na pediatria, nós temos um grande handicap que é realmente a situação do off-label, não é? Portanto, existem poucos estudos na idade pediátrica, exatamente por estas particularidades, como que já estava a falar, que já estive agora a falar, mas nós temos que perceber também, como a Ana Almeida esteve a falar de como é que é feito este creme, temos de ter conhecimento dos ingredientes, dos expedientes, como é que é feito, e pensar nos princípios, éticos, tanto de benefício como não malefício, e perceber se pode ser realmente aplicado na pediatria, e sabendo que não realmente não tem nada em termos tóxicos, foi feito através de um soro de leite de vaca, que muitas vezes a alimentação do recém-nascido é exatamente é do leite, muitas vezes pode não ser leite materno, e, e a mãe muitas vezes tem uma alimentação normal também com leite, portanto podíamos logo ter às vezes aquela sensação de alguma alergia. Portanto, é importante termos esta noção, e em termos de práticas clínicas que nós temos estado a aplicar, tanto pode ser em abrasões como irritações cutâneas, feridas sem sinais de infecção e sem comportamento cutâneo, cicatrizes cirúrgicas, vou dar esse exemplo entretanto, nas dermatites, eczemas ou mesmo queimaduras. E para quem faz tratamento de ferida complexa, nós temos mesmo o acrónimo do TIMERS, e há um documento na Associação da APT Feridas que realmente o creme com fatores de crescimento está na regeneração cutânea, e é exatamente aqui alguns casos que vou falar entretanto. Isto é um exemplo de um recém-nascido, um grande prematuro de 26 semanas, teve uma complicação cirúrgica, que é um encerramento de canal arterial, e com 2 semanas de vida, após o encerramento, tinha esta sutura intradérmica, que nós não conseguimos perceber que estava assim a querer ficar com uma hipertrofia. Aqui pela fotografia não se nota tanto, mas tinha uma alteração da cor, e achamos por bem que nesta parte da reparação podíamos começar, faria todo o sentido iniciar aqui a aplicação do creme com fatores de crescimento,
que começamos a aplicar 10 dias após a cirurgia, sensivelmente uma vez por turno, dá mais ou menos a 3 vezes por dia, e conseguimos perceber que do primeiro dia que nós começamos a aplicar ao quarto dia de tratamento é notório logo uh, de, a própria edema estar mais ao nível da pele, a própria cor, mais nota-se menos a cicatriz e ao fim de 10 dias a comparação é enorme, não é? Se nós se repararmos do primeiro dia de tratamento ao fim de 10 dias de tratamento, vemos quase que nem se vê a cicatriz, está na mesma cor do bebê, não se vê já aqueles 2 altos que tinha, portanto teve aqui um potencial de regeneração excelente. Em termos pediátricos, também numa ferida cirúrgica, esta foi uma criança com 9 meses, teve uma miocardite fulminante, que teve que ser internada nos intensivos pediátricos, teve que ter uma necessidade de fazer ECMO para a sua circulação, para a sua oxigenação, e na altura, após a retirada das cânulas, não foi aplicado qualquer tipo de creme, e por isso é que quando a criança teve alta, sensivelmente ao fim de 2, 3 semanas de ter retirada destas cânulas de ECMO, vemos aqui esta cicatriz também com alguma hipertrofia, assim, mais também reboro, e ao fim de 2 semanas, quando ela foi realmente seguida pela equipa dos cuidados paliativos pediátricos do nosso hospital, com a recomendação da aplicação com creme de fatores de crescimento 2 vezes por dia, sensivelmente, que aí é a mãe que aplicava, vemos que ao fim de 2 semanas já notamos alguma melhoria, pela própria cor e pela própria hipertrofia, não se nota tanto, digamos, essa diferença, e ao fim do mês bastante melhor. Comparando estes 2 casos, é interessante nós percebermos que houve um caso, o primeiro em termos neonatais, em termos de regeneração celular é semelhante, portanto tem uma boa regeneração celular, mas no primeiro caso nós aplicamos rapidamente, foi logo a remoção dos pontos, do penso, foi logo aplicado, mais precocemente tivemos melhores resultados que neste caso, porque já tinha ao fim de 2, 3 semanas a regeneração e a reparação da pele já está mais avançada. Qualquer das formas, teve aqui uma melhoria bastante significativa. Outra situação, por exemplo, uma úlcera por pressão, em termos neonatais, acontece com alguma frequência, normalmente associada a dispositivos médicos, e este é um recém-nascido de termo com 5 dias de vida que tinha sido submetido a um tratamento de hipotermia terapêutica para uma encefalopatia hipoxicosquémica, e aqui resolvemos aplicar o creme com fatores de crescimento, já está naquela fase, digamos, na final da cicatrização, e vemos que ao fim de 2 dias da aplicação, uma grande melhoria da sua própria utilização. Claro que continuamos, não foi só 2 dias, foi até ficar com a pele mais semelhante de toda a testa, mas foi uma grande diferença. Outro exemplo, por exemplo, num recém-nascido grande prematuro, provavelmente foi o recém-nascido em que nós aplicamos com a idade gestacional mais baixa, um bebê de 24 semanas, que tinha tido uma queimadura após uma desinfecção cutânea com octinidina, com uma exposição prolongada, provavelmente do produto na pele, e que teve que ser tratado inicialmente com outros produtos, e nesta fase final da cicatrização percebemos que havia aqui a possibilidade fazia todo o sentido iniciarmos aqui um creme com fatores de crescimento. Ele já tinha 2 semanas de vida, portanto já dávamos alguma segurança, porque temos efetivamente autores que defendem que ao fim de 2, 3 semanas de vida um prematuro já tem uma pele semelhante ao recém-nascido termo, portanto aqui já dávamos alguma segurança clínica para nós aplicarmos. E aplicamos exatamente o mesmo intervalo, mais ou menos uma vez por turno, portanto 3 vezes por dia, e nós vemos aqui em 4, 5 dias realmente já haver ali o epitélio, contudo ainda havia uma alteração da coloração, continuamos a aplicação pelo menos mais 2 dias, e aqui vemos numa semana a total cicatrização aqui da pele na região do abdômen deste grande prematuro. Por exemplo, esta situação também de uma queimadura já numa criança maior, com 1 ano e meio. Aqui foi uma queimadura no dorso da mão, uma queimadura de 2º grau após contacto com uma salamandra, portanto, uma queimadura térmica.
e esta criança foi desde cedo, a colega recomendou a aplicação com creme com fatores de crescimento e ao fim de 6 dias tinha uma flictena bem preenchida, mas continuou a aplicar e no 7º dia de aplicação com creme com fatores de crescimento notou-se que a flictena começou a haver uma diminuição e ao fim de 2 semanas, aproveitando a pele sendo um penso biológico, quando houve a própria retirada da pele de forma natural, reparamos que temos lá epitélio também já na sua regeneração e que em 2 semanas, sem fazer nenhum penso diferente, que podia ser feito pela mãe. Não podemos esquecer que uma criança com 1 ano e meio brinca, mexe em tudo. Portanto, também temos que pensar sempre na fase de desenvolvimento da criança, sabermos adaptar e manter a funcionalidade da mão. Foi aqui uma grande mais-valia. Por último, e não querendo alongar muito mais, uma situação de uma criança, não sei se conseguem perceber aqui onde está esta estrela, uma mancha mais acastanhada, parece mais um eczema, uma criança com 3 anos, só que é uma criança muito alérgica à proteína de leite da vaca, com pele atópica, e estava com indicação médica para aplicar um corticoide, e a mãe também sendo profissional de saúde, não se estava a sentir muito confortável com essa decisão, questionou que realmente se não poderíamos aplicar outro tipo de creme, e pediu-me, nesta altura, pediu-me um aconselhamento, e nesta altura parece que fazia algum sentido, apesar de explicar como é que é feito efetivamente este creme com fatores de crescimento, preferiu à mesma aplicar e nós reparamos que em 2 dias este eczema que esta criança tinha, sendo altamente alérgica à proteína de leite de vaca, não teve, foi rapidamente absorvido e tratado e com bons resultados. O uso de creme com fatores de crescimento, como take-home, mas gostaria de dizer que realmente parece ser uma boa opção terapêutica, tanto na contração dos bordes da ferida, como na redução da cicatriz, com diminuição realmente da espessura da pele nesta fase de cicatrização. Com a nossa experiência, parece facilitar o processo de maturação e consolidação da cicatriz e evitar potenciais complicações, muitas vezes associada queremos fazer uma mobilização precoce, não é? Para evitar outro tipo de complicações, e parece que revela uma boa tolerância no recém-nascido, nomeadamente no recém-nascido pré-termo, com bons resultados de cicatrização e reparação da pele. Aqui foi alguma bibliografia que utilizei para esta apresentação. Obrigada.